eu vinha da Espanha para o Brasil como missionária. E então eu que já conhecia ao Bispo Pedro por alguns encontros e sempre me perguntava por que você não vem a trabalhar em São Félix da Araguaia? Bueno, quem sabe algum dia. E, de fato, eu vi que era hora de sair do lugar onde eu estava, já tinha outras pessoas preparadas, e aí, procurando lugar, encontrei um dia ao Bispo Pedro na rua, em Goiânia, e me falou, agora. Ele nem sabia que eu estava procurando. Agora que tem que vir por isto, por isto. E aconteceu. Em 1986, eu já participei da primeira Romaria dos Mártires, memória de quando do assassinato do padre João Bosco. E eu fiquei morando na casa da equipe onde o Bispo Pedro morava. Nós chamamos equipe pastoral a um grupo comprometido com uma região determinada. E o Pedro quis que conhecesse a prelazia, escreveu uma carta de apresentação e eu ia com a carta a todos os lugares onde ele tinha já indicado que eu iria visitar. E foi muito bom para mim, porque conheci a grande parte dos agentes de pastoral e os lugares. Nesse meio, eu fui a Israel, porque eu sou biblista, e ganhei uma bolsa para ir a fazer um estudo em Israel. Mas eu já tinha me comprometido que na volta iria a morar a São Félix. E assim foi. Sempre, desde que eu estou morando aqui, a maioria éramos laicos e laicas, leigos e leigas, que o dia todo estávamos só para esse trabalho. Nós tínhamos carteira assinada, um contrato com o salário mínimo, que não dava quase para comer, porque as coisas aqui em São Félix eram muito caras, como umas distâncias grandes para chegar, 1 litro de óleo, o que tinha que ser comprado, era muito caro. E depois nossas casas sempre tinham visitas, pessoas principalmente das comunidades que tinham doentes, que traziam um doente procurando um médico, se hospedavam conosco. Os índios, até hoje, em São Félix, os índios comem muito na nossa casa. Então, o salário era justinho para viver. Mas, graças a Deus, nunca passamos fome. Passamos necessidade, às vezes, mas fome, não. E depois, quando íamos às comunidades, peixe e carne não faltava, porque pescávamos ou o pessoal caçava muito animal. Era impressionante quando chegava alguém, os antigos da região chamavam ao Bispo Pedro Padre Pedro. Padre Pedro levantava imediatamente, podia estar escrevendo uma carta para o Papa, mas ele atendia com um carinho. Um dos carismas, a meu ver, principal do Pedro era o carinho e a acolhida das pessoas, a escuta. E quando ele vinha a fazer visita pastoral às equipes, ele sempre nos falava: 70% do trabalho pastoral é escuta. Depois, catequese,
sabe? Então, a gente tinha por costume visitar a qualquer lugar que íamos, o lugar onde morávamos, ou quando íamos às comunidades do interior, visitar família por família e escutar. E aí nascia aquele carinho, aquela... É algo que você diz, te enche a vida. Uma relação muito humana, muito próxima com o pessoal. E também com Pedro. Proximidade, escuta, e aí sim, aí vinha um conselho, uma palavra de conforto, mas principalmente ficar próxima das pessoas e juntos resolver. Outra coisa que nos ajudava muito é que todas as semanas, em todos os bairros, tinha a reunião de comunidade, onde o pessoal, normalmente com um folheto que tínhamos escrito, ou com algum documento, crescia em conhecimento de um problema religioso, de um problema social, de um problema político nacional ou internacional. Então, era uma autêntica formação informal, mas uma formação continuada com as comunidades. Organizávamos mensalmente um encontro, por exemplo, de um dia ou de 2 dias, de liturgia. Com os jovens, muito teatro. Formação bíblica. Estudamos a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. E sempre alternando estudos, explicações, folhetos, teatros. Então, concretamente, o meu trabalho sempre foi este. Nunca deixamos de atender no que podíamos aos índios, porque na nossa região os índios não eram catequizados. A gente acompanhava as aspirações e a espiritualidade profunda deles. Agora, estou falando esquematicamente, porque, claro, o trabalho do dia a dia, não precisávamos nem abrir a porta, porque eles mesmos abriam de fora para dentro, de manhã cedo, e essa porta já não se fechava até a noite. Então, graças a Deus, era uma liberdade e um carinho muito, muito grande. O dia do sepultamento do Pedro, tinha um bispo a meu lado, porque um grupo, pela pandemia, não pudemos ir todos acompanhando o caixão. Mas os antigos, os bispos, entramos. E ao meu lado tinha Dom Neri, um bispo do Mato Grosso. E na hora me falou, Mercedes, agora é quando teríamos que invocar a Pedro Casaldáliga. E eu falei, é a hora. São Pedro do Araguaia, rogai por nós. E ele disse, grita você, que tem a voz mais estridente. E aí eu gritei. E imediatamente, o povo repetiu, São Pedro do Araguaia, rogai por nós. São Pedro do Araguaia, rogai por nós. Com isto eu estou dizendo que ainda que o Pedro era um homem normal, muito simpático, divertido, muito exigente, com ele mesmo uma pobreza radical, com problemas humanos, porque todos temos, mas era um homem que muito querido pelos pobres, na região e no Brasil, ou na América Latina, os países de Centroamérica que ele visitou. Porque era isso, proximidade, doação, gratuidade.
E assim continuamos com esse espírito e desejo de que isto se saiba, se conheça, porque nós, quando nos encontramos agora fora da região, sempre comentamos, outra igreja é possível, porque a gente viveu nela. Tínhamos problemas pessoais, problemas circunstanciais, muito sofrimento e perseguição, mas tudo era superado por esses laços e aconchegos entre nós. Realmente. Até hoje, Jesus veio para os pobres. E foi eles que acompanharam Jesus. Nós temos que continuar o mesmo caminho. Então, graças a Deus, isso era a radicalidade dele. E isto era levado com muita simplicidade, muita alegria e com muito escrever e testemunhar o que ele pensava. Existem muitos escritos de Pedro, alguns publicados, outros que aos poucos estamos publicando. Poesias, autos sacramentais, teatros, a gente encontra coisas muito bonitas. Testemunhos concretos. Lá no Bico do Papagaio, quantos pistoleiros armados nos olhando quando passávamos, que você sentia que estavam olhando por algum motivo. Mas Deus conosco e nós com Ele, e até hoje continuamos vivos e lutando pelos mesmos ideais.